O que está prestes a acontecer na transição para este mês de fevereiro não é um evento comum e as janelas do céu parecem se fechar para quem não estiver preparado agora. Padre Pio deixou um alerta gravado no tempo, uma profecia que muitos ignoraram, mas que os sinais atuais mostram que o relógio espiritual bateu a hora final da paciência divina. Se você sente um peso inexplicável no peito ou uma urgência em rezar nos últimos dias, entenda que isso não é coincidência. É o seu anjo da guarda tentando te avisar que o cerco está se fechando contra a sua paz. As sombras que o santo estigmatizado viu há décadas estão se movendo nos bastidores do mundo e a virada do calendário marca o início de um ciclo de provações que testará a fé até dos mais fortes. Ele falava de um tempo onde o silêncio de Deus seria o grito mais alto, e esse silêncio está terminando para dar lugar ao cumprimento de palavras que estremecem a alma de qualquer pecador. Prepare o seu coração e a sua casa, pois o que virá a seguir não pode ser evitado com recursos materiais ou influência humana, mas apenas com a armadura da alma que poucos ainda sabem como vestir. Se você não quer que o mal toque sua casa e sua família durante essas provações que se aproximam, digite agora nos comentários: S.O. Miguel proteja meus filhos e minha casa. Existe um segredo guardado nos manuscritos e visões de Padre Pio que aponta especificamente para este período de transição, onde a luz parece vacilar diante das trevas que avançam agressivamente sobre as famílias cristãs. Aqueles que desprezarem este alerta agora podem se encontrar em total escuridão quando o sinal definitivo for dado nos céus, pois a misericórdia está dando o último aviso antes que a justiça divina tome o seu lugar de direito na história humana. O perigo é iminente, é real. E a profecia diz que apenas os marcados pela oração constante conseguirão atravessar o que está sendo preparado para o mundo neste exato momento. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Padre Pio sentia que algo terrível estava para acontecer naquela noite fria em San Giovanni Rotondo. O ar dentro de sua cela parecia ter congelado instantaneamente, e um cheiro insuportável de enxofre começou a preencher cada fresta das paredes de pedra. Ele sabia que o inimigo não viria com palavras mansas, mas com a fúria de quem quer destruir uma alma eleita por Deus. O silêncio era interrompido apenas pelo som de correntes arrastadas pelo corredor vazio, um barulho que desafiava a lógica humana, mas que para o santo era um sinal claro de batalha iminente. Ele segurou o terço com tanta força que seus dedos ficaram brancos, clamando pelo sangue de Jesus para que aquela presença maligna não avançasse mais nenhum passo. O perigo era real e físico, pois os demônios não suportavam a luz que emanava daquele homem humilde. De repente, as paredes começaram a tremer e uma voz gutural ecoou, prometendo que aquela seria a última noite de paz do frade estigmatizado. Padre Pio não desviou o olhar, mesmo sentindo o terror tentar paralisar seus membros, pois ele entendia que a salvação de muitas almas dependia da sua resistência naquele momento crucial. Ele gritou o nome de Maria, e o estrondo que se seguiu pareceu rasgar o próprio tecido da realidade, revelando sombras que se contorciam em agonia diante da santidade. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. A escuridão tentou sufocá-lo, avançando como uma maré negra que ameaçava apagar a pequena vela que restava acesa sobre sua mesa de madeira. Padre Pio sentia o peso de todos os pecados do mundo sobre seus ombros, uma agonia que o fazia suar sangue enquanto as gargalhadas infernais zombavam de sua fé. Ele sabia que o segredo para vencer aquela guerra não estava na sua própria força, mas na entrega total ao Senhor que nunca o abandonaria, mesmo no vale da sombra da morte. Cada batida do seu coração era uma prece silenciosa, um pedido de socorro que atravessava as dimensões e alcançava o trono da graça divina. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite S.O. Miguel proteja meus filhos. As janelas da cela bateram com violência, mesmo estando trancadas, e o vento uivava segredos sombrios de tentações que já haviam derrubado homens poderosos no passado. Padre Pio via vultos monstruosos se aproximarem, seres que não pertenciam a este mundo, e que desejavam apenas o seu desespero total para triunfarem. O alerta espiritual estava no nível máximo, e ele sentia que cada fibra do seu ser estava sendo testada como o ouro no fogo mais ardente da fornalha. O inimigo sussurrava que Deus o havia esquecido, que suas chagas eram inúteis, e que o sofrimento não levaria a lugar nenhum além da destruição. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: Recebi minha bênção.
Mas o santo sabia que o segredo da vitória estava escondido na humildade e na obediência absoluta aos planos de Deus. Ele levantou sua mão ferida, a marca visível da paixão de Cristo em sua carne, e ordenou que a presença maligna se retirasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A revelação daquele poder divino fez com que as sombras recuassem por um instante, mas a batalha estava longe de terminar, pois o mal é persistente e não aceita a derrota facilmente. O suor escorria por seu rosto, misturando-se às lágrimas de quem carregava o fardo de interceder pela humanidade inteira. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para sua vida. A revelação de que o mal estava furioso por causa das conversões que Padre Pio operava era o que dava forças para ele continuar lutando sem descanso. Hoje, o perigo que nos rodeia é silencioso, mas igualmente mortal, e precisamos estar atentos aos sinais que o céu nos envia através de seus santos. O ar ao redor de Padre Pio começou a brilhar com uma luz azulada, uma proteção angélica que se manifestava para repelir os ataques furiosos do abismo. Ele via os anjos guardiões em formação, prontos para defender aquele território sagrado que o demônio tentava profanar com sua presença imunda e mentirosa. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. O grito do demônio foi tão agudo que pareceu quebrar os vidros da alma de quem estivesse por perto, uma confissão de impotência diante do nome de Jesus. Padre Pio caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por adoração, reconhecendo que toda a glória e todo o poder pertencem somente ao Criador de todas as coisas. O segredo daquela noite foi revelado no silêncio que se seguiu. O inimigo teme aquele que reza sem cessar e que confia plenamente na misericórdia infinita do Pai. A paz começou a retornar lentamente, mas o santo sabia que a vigilância deveria ser eterna, pois o adversário ruge como um leão procurando a quem devorar. Digite Sangue de Cristo tem poder, se você crê na proteção de Deus sobre sua casa. Ele olhou para o crucifixo na parede e viu uma luz suave emanar das feridas de Jesus, confortando seu coração cansado pela batalha espiritual exaustiva. Agora, o perigo parecia ter se dissipado, mas as marcas da luta permaneciam em seu espírito fortalecido pela provação extrema que acabara de enfrentar. Padre Pio entendeu que cada ataque do mal era, na verdade, uma oportunidade de crescer na santidade e de salvar mais uma alma que estava à beira do precipício da perdição eterna. Ele se levantou com dificuldade, sentindo que sua missão estava apenas começando e que o mundo precisava desesperadamente daquela luz que ele carregava. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. Declare eu creio se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A revelação de que as orações feitas com fé podem mover montanhas e expulsar legiões inteiras de demônios era a certeza que movia cada passo de Padre Pio. Ele sabia que o segredo para a verdadeira paz não estava na ausência de lutas, mas na presença constante de Deus no meio da tempestade mais violenta. Hoje, essa mesma força está disponível para você. Basta que abra seu coração e aceite a intercessão desse poderoso amigo que o céu nos enviou. O perigo de viver sem oração é a maior armadilha que o inimigo preparou para a humanidade moderna, desviando os olhos do que é eterno para o que é passageiro. Escreva MU Anjo da Guarda me proteja, para selar sua noite com luz divina. Tem um presente esperando por você no comentário fixado. Um livro com orações que Padre Pio rezava todos os dias. Corre lá, baixa o seu e volta aqui para dizer: Amém, eu recebi. A batalha de Padre Pio nos ensina que a salvação é uma conquista diária, feita de pequenos atos de amor e grandes gestos de renúncia ao pecado. Ele via a Virgem Maria estender seu manto sobre o convento, criando uma barreira intransponível para as forças das trevas que tentavam retornar com mais fúria. O segredo foi revelado: onde há uma alma que se sacrifica, ali Deus manifesta sua glória de forma extraordinária e milagrosa. Padre Pio sentia a fragrância de flores, um sinal de que o céu estava satisfeito com sua perseverança e que a paz de Cristo reinaria novamente naquele lugar sagrado. No primeiro comentário tem um livro que não é para qualquer um, é para quem realmente quer se aprofundar na fé. Baixe agora antes que acabe e declare: hoje minha fé foi fortalecida. Escreva: eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. O alerta foi dado para todos os que desejam seguir o caminho da luz. A luta é real. Mas a vitória já foi conquistada no alto da cruz por Nosso Senhor. Padre Pio continuava em vigília, sabendo que muitos filhos espirituais precisavam de sua intercessão para não sucumbirem às armadilhas do mundo moderno.
Ele via os perigos que ameaçavam as famílias e as almas jovens, e por isso dobrava seus joelhos em súplica constante diante do Santíssimo Sacramento. O segredo da sua força residia na Eucaristia, o pão dos anjos que sustenta o caminhante nas estradas áridas desta vida terrena rumo à pátria celestial. Se você quer que sua família seja blindada contra todo mal, digite Deus protege a minha família. Eu separei um material especial no comentário fixado. Um livro com os milagres e ensinamentos de Padre Pio. Baixe o seu e volte aqui para escrever. Padre Pio, interceda por mim. A revelação de que o sofrimento oferecido com amor tem um valor infinito diante de Deus transformou a vida de Padre Pio em um holocausto vivo pela Igreja. Ele não reclamava das dores físicas ou das perseguições que sofria, pois entendia que tudo fazia parte de um plano maior para a salvação da humanidade. Agora, mais do que nunca, precisamos desse exemplo de coragem e fidelidade para enfrentarmos os desafios que surgem em nossa própria jornada espiritual. O perigo da mornidão é o que mais afasta as almas de Deus, e Padre Pio nos exorta a sermos fogo ardente de caridade no meio deste mundo gelado. Presta atenção, no primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare: eu fui escolhido para receber isso. Escreva Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. O segredo revelado aos pequenos e humildes é que a oração é a única chave capaz de abrir as portas do paraíso e fechar as portas do inferno. Padre Pio dizia que o terço é a arma contra o inimigo, e ele a empunhava com a maestria de um guerreiro veterano que nunca perdeu uma batalha importante. Hoje, você é convidado a pegar essa mesma arma e lutar pelas pessoas que você ama, confiando que a intercessão de Maria é o caminho mais curto para chegar ao coração de Jesus. O alerta de Padre Pio ressoa através do tempo. Não deixem a oração de lado, pois ela é o oxigênio da alma que deseja viver para a eternidade. Digite Amém, se você recebe a bênção de Padre Pio na sua vida hoje. O comentário fixado guarda um tesouro espiritual. Um livro com orações que Padre Pio usava para combater o mal. Baixe agora e escreva: estou protegido pela intercessão de Padre Pio. A salvação está ao alcance daqueles que, como Padre Pio, sabem reconhecer a própria pequenez diante da imensidão do amor de Deus por cada um de nós. Ele via além das aparências, enxergando a sede de Deus que existia no coração dos pecadores mais endurecidos que vinham até ele em busca de confissão. O segredo da sua eficácia pastoral estava na sua capacidade de sofrer com os que sofrem e de chorar com os que choram, tornando-se um verdadeiro reflexo da misericórdia divina. Agora, o convite é para que você também seja um sinal de esperança no mundo, espalhando as sementes do Evangelho por onde quer que seus pés caminhem. Tem algo muito especial te esperando no primeiro comentário. Um livro que vai revolucionar sua forma de rezar. Garanta o seu e volte para declarar: minha oração agora tem poder. Deixe eu confio em Deus se sente que sua vitória está chegando. O perigo de se perder no barulho do mundo é real, e por isso Padre Pio buscava o silêncio da noite para conversar com seu Criador sem distrações ou interrupções humanas. Ele sabia que no silêncio Deus fala mais alto, revelando os segredos do seu coração aos que têm a paciência de esperar e a docilidade de escutar sua voz suave. Hoje, o mundo tenta abafar essa voz com entretenimento vazio e prazeres efêmeros, mas o chamado de Deus continua ressoando no profundo de cada consciência que busca a verdade. O segredo da felicidade não está no ter, mas no ser totalmente de Deus, sem reservas ou condições que impeçam a ação da graça transformadora. Escreva o nome de 3 pessoas que precisam de oração urgente agora nos comentários. No comentário fixado deixei um livro que está esgotando rápido. São segredos espirituais de Padre Pio que vão abrir seus olhos. Baixe e diga: hoje eu despertei espiritualmente. A revelação da presença real de Jesus na hóstia santa era o que sustentava as longas horas de missa celebradas por Padre Pio com tamanha devoção que o tempo parecia parar. Ele viu o Calvário se repetir diante de seus olhos, sentindo na própria pele a agonia e o triunfo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O perigo de tratar a liturgia como um mero rito social era algo que o santo combatia com todas as suas forças, exigindo respeito e adoração absoluta no lugar santo. O segredo para uma missa bem vivida é o desejo de se unir ao sacrifício de Cristo, oferecendo a própria vida como uma hóstia pura e agradável ao Pai Celestial. Quem está levando a sério esse vídeo precisa ver o que tem no primeiro comentário. Um livro poderoso com as palavras de Padre Pio. Baixe o seu e declare: eu quero mais de Deus. Declare amém. Eu creio se confia no plano divino que está por vir. O alerta de Padre Pio para os perigos do orgulho espiritual era constante, pois ele sabia que quanto mais alto uma alma sobe, maior pode ser a sua queda se não estiver alicerçada na humildade profunda. Ele mesmo se considerava o maior dos pecadores, um nada nas mãos de Deus,
E por isso Deus pôde fazer nele coisas tão grandes que até hoje desafiam a ciência e a razão humana. O segredo da santidade está em diminuir para que Cristo cresça, em desaparecer para que apenas a luz de Deus brilhe através de nossas ações e palavras. Agora, olhe para sua própria vida, e veja onde o orgulho pode estar impedindo você de receber as bênçãos que o céu tem guardadas para o seu caminho. Digite: Senhor, tende piedade de mim, se você reconhece que precisa da graça de Deus. Olha no comentário fixado. Tem um livro ali que está gerando testemunhos incríveis. São orações de Padre Pio para momentos difíceis. Baixe e escreva: eu preciso dessa força. A salvação de uma única alma vale todos os sacrifícios da vida. E Padre Pio levava essa verdade tão a sério que passava até 18 horas por dia no confessionário, ouvindo e perdoando em nome de Jesus. Ele via o perigo mortal do pecado mortal e o quanto ele desfigura a imagem de Deus na alma humana, tornando-a escrava das paixões e das ilusões do maligno. O segredo da confissão bem feita é o arrependimento sincero e o firme propósito de emendar a vida, buscando na graça divina a força necessária para não pecar mais. Padre Pio chorava pelos pecados alheios como se fossem seus, revelando a profundidade do seu amor por cada filho espiritual que o Senhor lhe confiava. No primeiro comentário tem um presente que eu preparei com carinho. Um livro com tudo que Padre Pio ensinou sobre fé e esperança. Baixe agora e declare: minha vida vai mudar a partir de hoje. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. O alerta contra a preguiça espiritual é urgente, pois o inimigo aproveita cada momento de descuido para semear o joio no campo do nosso coração enquanto estamos dormindo. Padre Pio exortava seus filhos a serem vigilantes e a rezarem como se tudo dependesse de Deus, mas a trabalharem como se tudo dependesse de seus próprios esforços. O segredo da eficácia espiritual é essa harmonia perfeita entre a oração contemplativa e a ação caridosa no meio do mundo e das necessidades do próximo. Hoje, você pode começar esse movimento de renovação na sua própria casa, sendo luz para aqueles que vivem nas trevas da dúvida e do desespero sem fim. Escreva: luz de Cristo ilumina meu caminho, para afastar toda a escuridão da sua vida. Você viu o que tem no comentário fixado? Um livro completo com as orações mais poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e volte para escrever: eu abri meu coração para Deus. A revelação de que Padre Pio conversava com o seu anjo da guarda desde a infância nos mostra que nunca estamos sozinhos nesta caminhada terrestre, por mais difícil que ela possa parecer. O perigo de ignorar a presença desses protetores celestiais nos deixa vulneráveis aos ataques do mal, que conhece nossas fraquezas melhor do que nós mesmos. O segredo é cultivar uma amizade íntima com o nosso anjo guardião, pedindo sua orientação e proteção em todos os momentos do dia e da noite. Padre Pio dizia que se as pessoas vissem o que ele via, teriam muito mais respeito pela presença constante desses seres de luz que nos cercam por ordem divina. Não sai daqui sem antes pegar o livro que está no primeiro comentário. Ele contém mensagens que Padre Pio deixou para momentos como o seu. Baixe e declare: essa mensagem era para mim. Digite: eu entrego, se está pronto para deixar sua vida nas mãos de Deus. O segredo revelado na vida de Padre Pio é que a cruz não é um fim, mas um começo de uma nova vida em união com o ressuscitado. Ele carregava seus estigmas como troféus de amor, marcas indeléveis de uma aliança que nem a morte poderia quebrar ou enfraquecer com o passar dos séculos. O perigo de fugir do sofrimento é fugir da própria oportunidade de purificação e de crescimento espiritual que a vida nos oferece a cada instante de dor ou de prova. Padre Pio nos ensina a abraçar nossa cruz diária com um sorriso nos lábios e uma canção de gratidão no coração, sabendo que depois do Calvário vem sempre a glória da ressurreição eterna. Digite: obrigado, Senhor, pela minha cruz, se você aceita os desafios com fé. No comentário fixado tem um livro que está causando uma revolução espiritual. Milhares já baixaram. Garanta o seu e escreva: eu quero essa transformação. A salvação é um dom gratuito, mas exige nossa cooperação ativa e decidida para que a semente da graça possa germinar e produzir frutos abundantes de santidade e paz. Padre Pio via o perigo de uma fé baseada apenas em emoções passageiras, exortando a todos a construírem sua casa sobre a rocha firme da doutrina e da tradição da Igreja. O segredo para não vacilar nas tempestades é manter os olhos fixos na eternidade, sabendo que tudo o que passamos aqui é breve comparado à alegria infinita que nos espera no céu. Agora, sinta a mão de Padre Pio sobre seu ombro, encorajando você a não desistir, pois a coroa da vitória está preparada para aqueles que perseverarem até o fim. Presta atenção no primeiro comentário. Deixei ali um livro com orações de libertação de Padre Pio. Baixe agora e declare: sou livre em nome de Jesus. Deixe, Pai, eu aceito se confia na vontade de Deus para você.
O alerta sobre a vinda do Senhor deve nos encontrar preparados, com nossas lâmpadas acesas e cheias do óleo da caridade e da oração sincera. Padre Pio vivia cada dia como se fosse o último, com uma urgência santa de salvar o maior número possível de almas antes que o tempo se esgotasse para sempre. O segredo da vigilância cristã é viver no presente com a mente no futuro eterno, transformando cada ato ordinário em algo extraordinário através do amor de Deus. Hoje, o perigo é a distração que nos faz esquecer o nosso destino final, prendendo-nos a preocupações inúteis que consomem nossa energia e nossa paz interior de forma desnecessária. Escreva Maranat, vem Senhor Jesus, se você aguarda a volta do Senhor com alegria. O livro no comentário fixado não é coincidência na sua vida. Deus colocou esse vídeo no seu caminho por um motivo. Baixe e diga, Deus me trouxe até aqui. A revelação da força da intercessão dos santos nos dá a certeza de que temos uma multidão de amigos no céu torcendo por nós e lutando ao nosso lado contra as forças do mal. Padre Pio prometeu que continuaria a ajudar seus filhos espirituais mesmo depois de sua morte. E os inúmeros milagres relatados todos os dias são a prova viva dessa promessa cumprida com fidelidade. O perigo de se sentir abandonado desaparece quando compreendemos que a comunhão dos santos é uma realidade poderosa que une a terra ao céu em um laço de amor inquebrável. O segredo é pedir com confiança, sem duvidar que o socorro virá no tempo certo e da maneira que Deus sabe ser a melhor para a nossa alma. Corre no primeiro comentário e baixa o livro antes que acabe. São ensinamentos de Padre Pio que vão mudar sua forma de ver a vida. Depois volta e escreve, meus olhos foram abertos. Escreva minha fé é inabalável se nada vai te afastar de Deus. O segredo de Padre Pio para vencer o medo era a confiança absoluta na providência divina, que cuida até dos passarinhos do céu e dos lírios do campo com um carinho infinito. Ele enfrentou perseguições dentro e fora da igreja, mas nunca perdeu a serenidade, pois sabia que quem tem Deus tem tudo, e nada lhe falta para ser plenamente feliz e realizado. O perigo de colocar nossa segurança em bens materiais ou no reconhecimento humano é a maior causa de ansiedade e de vazio existencial que assola a sociedade atual. Agora, faça uma pausa e entregue todas as suas preocupações nas mãos de quem sustenta o universo, sentindo o alívio que só a verdadeira fé pode proporcionar ao coração humano cansado. Escreva Deus providenciará se você confia que nada lhe faltará. No comentário fixado tem algo que você precisa. Um livro com novenas poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e declare, vou rezar com fé. A salvação está em seguir as pegadas de Jesus. Mesmo quando o caminho é estreito e cheio de espinhos que ferem nossos pés e provam nossa resistência física e espiritual. Padre Pio não escolheu o caminho mais fácil, mas o caminho mais seguro. O caminho da obediência radical e do amor sacrificado pelo bem comum e pela glória do Criador. O alerta que ele nos deixa hoje é que não existe cristianismo sem cruz, e que a verdadeira alegria só pode ser encontrada na entrega total da vontade humana à vontade divina. O segredo para perseverar é o amor, pois quem ama não sente o peso do fardo e encontra forças onde a natureza humana só vê limites e impossibilidades intransponíveis. Tem um tesouro escondido no primeiro comentário, um livro que está curando corações. Baixe agora e escreva, meu coração está sendo curado. Declare, eu não desisto se sabe que Deus está lutando por você. A revelação da beleza da alma em estado de graça era o que movia Padre Pio a lutar contra o pecado com um zelo que muitos consideravam exagerado ou até mesmo rude em certos momentos. Ele via a mancha que a desobediência deixava na alma e o quanto isso a tornava feia aos olhos de Deus e dos anjos, privando-a da luz primordial da criação. O perigo de relativizar o mal é o primeiro passo para a apostasia silenciosa que esfria o amor e apaga a chama da fé no coração das pessoas e das nações inteiras. O segredo para manter a alma limpa é o exame de consciência frequente e a busca constante pela virtude, fugindo de todas as ocasiões que possam nos levar a ofender a bondade infinita de Deus. Digite Lavai-me Senhor, serei mais branco que a neve, como um pedido de purificação. O livro que deixei no comentário fixado está mudando destinos. São palavras de Padre Pio que tocam a alma. Garanta o seu e declare, meu destino está nas mãos de Deus. O alerta sobre a importância de rezar pelas almas do purgatório era uma constante na vida de Padre Pio, que recebia visitas frequentes dessas almas em busca de sufrágios e de alívio para seus sofrimentos purificadores. Ele via o perigo de esquecermos aqueles que já partiram, deixando-os à mercê de nossa indiferença enquanto eles clamam por uma única prece ou uma pequena obra de misericórdia. O segredo para ajudar essas almas é oferecer missas, rosários e sacrifícios em seu nome, estreitando os laços de caridade que nos unem a todos no corpo místico de Cristo. Hoje,
Escolha uma pessoa falecida da sua família e ofereça uma oração especial por ela, sentindo a gratidão que atravessa o véu da eternidade para confortar sua própria vida. Não passa batido pelo primeiro comentário. Tem um livro ali que foi preparado com oração. Baixe e volte para dizer: recebi com gratidão. Digite eu persevero, se vai continuar confiando mesmo nas dificuldades. A salvação de nossas famílias depende da nossa coragem em sermos testemunhas vivas do Evangelho, mesmo que o mundo nos odeie ou nos ridicularize por causa da nossa fé em Jesus. Padre Pio exortava os pais a serem os primeiros catequistas de seus filhos, ensinando-os pelo exemplo mais do que pelas palavras, a amarem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. O perigo de entregar a educação dos pequenos a ideologias contrárias à verdade cristã é um alerta que precisamos ouvir com atenção e agir com determinação e prudência divina. O segredo da família santa é a oração em conjunto, pois a família que reza unida, permanece unida sob a proteção poderosa e o olhar atento da Sagrada Família de Nazaré. Escreva Sagrada Família, abençoe-me el lar, para consagrar sua casa. No comentário fixado está o livro que vai te aproximar de Padre Pio. Baixe agora enquanto ainda tem. Depois declare: Padre Pio agora caminha comigo. A revelação de que cada sofrimento nosso pode ser unido ao sofrimento de Cristo para a redenção do mundo é o que dá sentido a todas as nossas dores e lágrimas derramadas na solidão. Padre Pio vivia essa união de forma intensa, sentindo em suas mãos, pés e lado a agonia de um Deus que se entregou por amor a criaturas tão ingratas e rebeldes como nós. O perigo de sofrer sem Deus é o que leva ao desespero, enquanto o segredo de sofrer com Deus é o que leva à glória eterna e à paz que o mundo não pode dar e nem tirar de nós. Agora, ofereça a dor que você está sentindo neste momento por uma intenção nobre, transformando seu sofrimento em uma fonte de graças para você e para os que mais precisam de luz. O primeiro comentário guarda um segredo, um livro com revelações de Padre Pio que poucos tiveram acesso. Baixe e escreva: fui privilegiado por receber isso. Escreva: Deus sabe o que faz se confia mesmo sem entender. O alerta de que o tempo é curto e as almas estão se perdendo deve nos motivar a uma ação missionária urgente e cheia de ardor apostólico inspirado pelo exemplo de Padre Pio. Ele não tinha medo de falar a verdade, mesmo que ela doesse, pois sabia que só a verdade liberta e que a mentira é o instrumento preferido do pai da confusão e da morte eterna. O segredo da verdadeira caridade é falar a verdade com amor, buscando o bem supremo do outro que é a sua amizade eterna com Deus no reino dos céus. Hoje, o perigo é a omissão que nos cala diante do erro, tornando-nos cúmplices de uma cultura que ignora os mandamentos de Deus e despreza a dignidade da pessoa humana criada à sua imagem. Escreva Eu Testamana, a verdade, para reafirmar seu compromisso com Cristo. Vai no comentário fixado e garante seu livro. São orações que Padre Pio rezava na madrugada. Baixe e declare: vou orar como Padre Pio orava. A salvação é um mistério de amor que se revela plenamente na face de Cristo sofredor, aquele que Padre Pio contemplava horas a fio em seu oratório privado em San Giovanni Rotondo. As paredes daquela cela minúscula testemunharam o que olhos humanos jamais ousariam suportar sem sucumbir ao terror absoluto. Padre Pio não apenas orava. Ele entrava em um campo de batalha onde o tempo e o espaço deixavam de existir, enfrentando entidades que a ciência moderna tenta ignorar, mas que ele via com clareza aterrorizante. Ele via, em cada ferida mística de Cristo, o peso esmagador de cada pecado que o mundo moderno comete com orgulho, e essa visão o consumia por dentro como um fogo que não se apaga. O silêncio da noite em San Giovanni Rotondo era frequentemente rompido por gritos que não vinham deste mundo, ruídos de correntes sendo arrastadas e o cheiro sufocante de enxofre que indicava a presença do inimigo furioso. Cuidado, pois o que o santo de Pietrelcina enfrentava naquelas madrugadas não era uma metáfora ou um delírio, era um combate real e sangrento pela salvação da sua alma. O demônio odiava aquele frade com um rancor milenar porque Padre Pio arrancava das garras do inferno as ovelhas que já eram dadas como perdidas pelos homens. Ele sabia que cada gota de sangue que escorria de suas chagas estigmatizadas era um preço altíssimo pago pela libertação de alguém que estava à beira do abismo espiritual agora mesmo. Esse mesmo combate continua nos dias de hoje, de forma invisível, e a intercessão dele é o único escudo que impede que muitos caiam em armadilhas fatais preparadas pelo mal. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. A revelação que Padre Pio trazia para os seus filhos espirituais era de um alerta severo. O mundo está mergulhado em uma névoa de confusão profunda.
Ele enxergava através das máscaras da sociedade e via as correntes invisíveis que prendem as famílias em vícios, discórdias e frieza espiritual. O santo chorava amargamente por aqueles que desprezavam o sacramento da confissão, chamando-o de o banho da alma que purifica o que o mundo sujou. Sinta o peso dessa verdade agora, pois sua alma é o bem mais precioso que você possui, e o inimigo das nossas almas planeja o seu cerco com uma paciência diabólica. Se você não quer que o mal toque seus filhos ou sua casa, digite S.O. Miguel proteja minha família. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Houve uma noite em que o demônio, disfarçado de um penitente em busca de consolo, entrou no confessionário para tentar enganar o santo com palavras de falso arrependimento. Mas Padre Pio, possuindo o segredo do discernimento dos espíritos, percebeu imediatamente a gélida ausência de luz naquela presença e ordenou que a entidade se retirasse em nome de Jesus. O estrondo que se seguiu abalou as estruturas do mosteiro, servindo de aviso para todos de que o mal nunca descansa e que a vigilância deve ser constante. Ele sempre dizia que o inimigo é como um cão raivoso acorrentado. Ele só morde quem se aproxima demais por curiosidade ou por falta de oração sincera. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever. Recebi minha bênção. Muitos buscam milagres e curas físicas, mas Padre Pio focava na maior das urgências: a conversão do coração que está petrificado pelo egoísmo e pela falta de perdão. Ele via pessoas chegando de todas as partes do mundo, carregando fardos de ouro e poder, mas com as almas em estado de putrefação espiritual total. Com um simples olhar, ele era capaz de desnudar a consciência de qualquer homem, revelando pecados esquecidos ou escondidos há décadas, forçando o indivíduo a encarar a própria verdade diante de Deus. Não havia como mentir para aquele homem que carregava em suas mãos as marcas da crucificação, pois ele sentia na própria carne a dor de cada ofensa cometida contra o Criador. Escreva o nome daquela pessoa que você sabe que precisa de um milagre espiritual ou de uma libertação urgente agora. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. O perigo de viver sem a oração foi o tema central de suas pregações silenciosas e de seus sofrimentos ocultos por toda a vida. Ele afirmava que uma alma que não reza é como um jardim sem água, destinado a secar e ser devorado pelas ervas daninhas do pecado e do desespero. Padre Pio passava horas em êxtase, intercedendo por pessoas que ele nunca conheceu pessoalmente, mas cujos nomes estavam gravados em seu coração místico por ordem divina. Ele sabia que a oração é a única chave que abre as portas do céu e fecha as portas do inferno, e essa chave está disponível para você agora, neste exato momento de reflexão profunda. Declare: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. Imagine a cena de Padre Pio em seu leito de dor, sendo atacado fisicamente por demônios que deixavam hematomas reais em seu corpo frágil, enquanto ele oferecia cada golpe pela salvação de um pecador distante. Ele não reclamava, ele não recuava, ele abraçava a cruz com uma determinação que assombrava até os seus superiores mais próximos. O mistério de seu sofrimento era um canal de graça que jorrava sobre a humanidade, segurando o braço da justiça divina que estava pronto para cair sobre um mundo ingrato e rebelde. O segredo de sua força vinha da Eucaristia, o alimento dos fortes que ele celebrava com lágrimas de sangue em seus olhos cansados de tanto ver o invisível. Tem um presente esperando por você no comentário fixado. Um livro com orações que Padre Pio rezava todos os dias. Corre lá, baixe o seu, e volta aqui para dizer: Amém, eu recebi. Muitas vezes ele era visto em 2 lugares ao mesmo tempo: o fenômeno da bilocação, para socorrer um soldado no campo de batalha, ou para confortar um moribundo em um hospital do outro lado do oceano. O espaço físico não era um obstáculo para quem vivia totalmente mergulhado no Espírito Santo, e essa capacidade sobrenatural era usada exclusivamente para o bem das almas e para a glória de Deus. Hoje, Padre Pio continua essa missão, não mais limitado por um corpo mortal, mas como um intercessor poderoso que se inclina sobre as suas dificuldades para oferecer o auxílio que você tanto busca. Não duvide da presença dele ao seu lado, pois onde há fé, há a manifestação do poder de Deus através de seus santos.
Se você acredita que sua proteção vem do alto, digite Padre Pio, rogai por nós. No primeiro comentário tem um livro que não é para qualquer um. É para quem realmente quer se aprofundar na fé. Baixe agora antes que acabe e declare: hoje minha fé foi fortalecida. A salvação da sua família pode estar dependendo de uma única decisão de oração que você tomar hoje, inspirada pelo exemplo de Padre Pio. Ele sempre ensinava que a mãe que reza é a sentinela da casa, e o pai que se ajoelha é a fortaleza que nenhum inimigo pode derrubar. O mundo moderno tenta destruir a base familiar com ideologias vazias e entretenimento fútil, mas o santo de Pietrelcina nos convoca para a resistência espiritual imediata. Não espere a tempestade chegar para construir sua casa sobre a rocha. Comece agora a cultivar a devoção que irá proteger aqueles que você ama de todo e qualquer perigo visível ou invisível. Eu separei um material especial no comentário fixado. Um livro com os milagres e ensinamentos de Padre Pio. Baixe o seu e volte aqui para escrever: Padre Pio, interceda por mim. Havia um segredo que ele guardava com muito zelo. A sua relação íntima com o seu anjo da guarda, a quem ele chamava de o pequeno companheiro de minha infância. Padre Pio conversava com o seu anjo como se fosse um amigo visível, e pedia que ele fosse levar mensagens a outros anjos para proteger as pessoas necessitadas. Ele dizia que todos nós somos acompanhados por esses seres de luz, mas que a maioria dos homens os ignora, deixando de receber as proteções e inspirações divinas que eles trazem. Se você se sente sozinho em suas lutas, lembre-se que há um exército celestial pronto para agir. Bastando que você tenha a humildade de pedir a ajuda que vem do céu. Escreva: Deus é fiel se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Presta atenção. No primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare: eu fui escolhido para receber isso. Muitas pessoas vinham até ele buscando apenas o fim de seus problemas financeiros ou de saúde, mas Padre Pio frequentemente as deixava esperando, priorizando aquelas cujas almas estavam em perigo iminente de condenação. Ele sabia que o sofrimento físico é passageiro, mas a perda da alma é uma tragédia eterna que não pode ser remediada após a morte. Por isso ele era por vezes ríspido com aqueles que vinham por curiosidade ou sem um propósito sincero de mudança de vida, pois ele via a urgência do tempo e a gravidade da eternidade que muitos preferiam ignorar. O alerta que ele deixou para nós é claro: convertei-vos enquanto ainda há luz, pois a noite vem onde ninguém pode trabalhar. Digite amém, se você aceita o convite de Padre Pio para uma vida de verdadeira fé hoje. O comentário fixado guarda um tesouro espiritual. Um livro com orações que Padre Pio usava para combater o mal. Baixe agora e escreva: estou protegido pela intercessão de Padre Pio. A intensidade do seu ministério no confessionário era tamanha que ele chegava a passar 16 horas por dia ouvindo as misérias humanas, absorvendo a escuridão dos pecados para devolver a luz da graça. Ele não era apenas um juiz, mas um pai que sofria as dores do parto espiritual de cada filho que retornava ao redil. O suor que escorria de seu rosto durante as confissões era um reflexo da agonia de Jesus no Getsemane, onde o peso de todos os crimes da humanidade foi depositado sobre os ombros do Cordeiro. Padre Pio era um prolongamento dessa agonia, um lembrete vivo de que o amor de Deus é gratuito, mas custou um preço de sangue que jamais poderemos pagar sozinhos. Tem algo muito especial te esperando no primeiro comentário. Um livro que vai revolucionar sua forma de rezar. Garanta o seu e volte para declarar: minha oração agora tem poder. Houve um caso famoso de um homem que planejava assassinar sua própria esposa para ficar com a amante, mas que resolveu se confessar com Padre Pio antes de cometer o crime, pensando que poderia enganar o frade. Ao entrar no confessionário, antes mesmo de abrir a boca, Padre Pio gritou com ele, revelando todos os detalhes do plano sinistro e chamando-o de assassino de alma. O homem caiu de joelhos em prantos. O punhal que carregava escondido caiu ao chão, e ali mesmo ele experimentou uma conversão radical que mudou sua vida para sempre. Esse é o poder do segredo revelado por Deus a seus escolhidos para impedir que o abismo engula os seus filhos. Se você confia que Deus vê o que está oculto e te protege, digite: Deus é meu escudo. No comentário fixado deixei um livro que está esgotando rápido. São segredos espirituais de Padre Pio que vão abrir seus olhos. Baixe e diga: hoje eu despertei espiritualmente. O misticismo de Padre Pio não era algo para ser admirado de longe, mas um convite para entrarmos em uma relação mais profunda com o divino agora. Ele nos ensina que a santidade não é feita de grandes feitos exteriores, mas de pequenas fidelidades diárias e de um amor ardente por Jesus e Maria. Ele carregava o terço sempre em suas mãos, chamando-o de a minha arma, e recomendava que todos o rezassem diariamente como defesa contra as investidas do demônio. O rosário, nas mãos de Padre Pio,
Não era apenas um conjunto de contas, mas uma corrente que prendia o inferno e libertava as almas das prisões mais sombrias da depressão e do desespero. Deixe eu confio em Deus se sente que sua vitória está chegando. Quem está levando a sério esse vídeo precisa ver o que tem no primeiro comentário. Um livro poderoso com as palavras de Padre Pio. Baixe o seu e declare: eu quero mais de Deus. Cuidado com a distração que o mundo tenta impor sobre você neste momento, pois a mensagem de Padre Pio é um chamado à sobriedade espiritual. Ele via o perigo oculto naquilo que muitos consideram normal, como a vaidade excessiva, a fofoca que destrói reputações e a falta de caridade com os mais pobres. O santo não tolerava a hipocrisia e exigia de seus filhos espirituais uma coerência total entre a fé professada e a vida vivida. Ele sabia que o julgamento final será baseado no amor, e que muitos que se dizem cristãos estão, na verdade, caminhando por estradas largas que levam à perdição por falta de um exame de consciência sincero e profundo. Escreva o nome de alguém que você quer que receba uma chuva de bênçãos agora. Olha no comentário fixado. Tem um livro ali que está gerando testemunhos incríveis. São orações de Padre Pio para momentos difíceis. Baixe e escreva: eu preciso dessa força. As feridas das mãos de Padre Pio, que sangraram por 50 anos sem nunca infeccionar e exalando um perfume de flores celestiais, eram o sinal visível de sua união com a paixão de Cristo. Médicos de todo o mundo o examinaram e não encontraram explicação científica para o fenômeno, pois as chagas desafiavam todas as leis da biologia. Era o segredo de Deus manifestado na carne de um homem humilde para lembrar a uma geração incrédula que o sacrifício da cruz é real e atual. Cada vez que ele levantava as mãos na missa, o céu se abria e a terra tremia diante do mistério que estava sendo renovado sobre o altar, onde o próprio Cristo se tornava presente de corpo, sangue, alma e divindade. No primeiro comentário tem um presente que eu preparei com carinho. Um livro com tudo que Padre Pio ensinou sobre fé e esperança. Baixe agora e declare: minha vida vai mudar a partir de hoje. Ele dizia com frequência: reze, espere e não se preocupe, pois a preocupação excessiva é um sinal de falta de confiança na providência divina. Padre Pio sabia que Deus cuida das aves do céu e das flores do campo, e que muito mais ele fará por aqueles que se entregam totalmente aos seus cuidados. No entanto, ele também alertava que essa confiança não deve ser confundida com preguiça espiritual, mas sim acompanhada de um esforço constante para evitar o pecado e buscar a vontade de Deus em todas as coisas. O perigo reside naqueles que acham que podem viver de qualquer maneira e depois exigir milagres de última hora sem nunca terem cultivado uma amizade real com o Senhor. Declare amém, eu creio se confia no plano divino que está por vir. Você viu o que tem no comentário fixado, um livro completo com as orações mais poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e volte para escrever: eu abri meu coração para Deus. O sofrimento de Padre Pio também passava pela perseguição dentro da própria igreja, onde muitos duvidavam de sua integridade e tentavam silenciá-lo com restrições severas. Durante anos, ele foi proibido de celebrar missa em público e de atender confissões, sendo isolado como se fosse um criminoso dentro de seu próprio convento. Ele aceitou tudo com uma obediência heróica, sabendo que a humilhação é o caminho mais curto para a purificação da alma e para a união com o Cristo sofredor. Essa revelação de sua paciência diante das injustiças é um ensinamento poderoso para todos nós que reclamamos de pequenas contrariedades e que buscamos vingança por qualquer ofensa recebida. Digite Pi, eu aceito tua vontade, para fortalecer seu espírito agora. Não sai daqui sem antes pegar o livro que está no primeiro comentário. Ele contém mensagens que Padre Pio deixou para momentos como o seu. Baixe e declare: essa mensagem era para mim. A morte de Padre Pio em 1968 não foi o fim de sua missão, mas o início de uma nova fase de atuação espiritual ainda mais intensa em favor da humanidade. No momento de sua partida, as chagas que o acompanharam por meio século desapareceram milagrosamente, deixando a pele lisa e sem cicatrizes, como se nunca tivessem existido. Isso foi o sinal final de que sua missão terrena de sofrimento vicário havia sido cumprida e que ele agora entrava na glória eterna para interceder por nós. Agora, do alto do céu, ele continua a ser o guia seguro para milhões de pessoas que buscam o caminho da luz em meio às trevas do mundo moderno, estendendo suas mãos invisíveis para nos levantar de nossas quedas. Digite: eu entrego minha vida a Deus, se você confia no seu amparo. No comentário fixado tem um livro que está causando uma revolução espiritual. Milhares já baixaram. Garanta o seu e escreva: eu quero essa transformação. A presença de Padre Pio é sentida hoje através de milagres inexplicáveis, conversões repentinas e aquele perfume suave que muitos relatam sentir durante suas orações.
Ele prometeu que ficaria à porta do paraíso até que o último de seus filhos espirituais tivesse entrado, demonstrando um amor paternal que ultrapassa as barreiras da morte física. Essa promessa é para você também, que agora ouve sobre sua vida e sente o toque da graça em seu coração atormentado. Não ignore esse chamado, pois o céu está fazendo um alerta de amor para que você retorne ao caminho da paz antes que seja tarde demais e as oportunidades desta vida se esgotem. Escreva Jesus: eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Presta atenção no primeiro comentário. Deixei ali um livro com orações de libertação de Padre Pio. Baixe agora e declare: sou livre em nome de Jesus. Ele viu o demônio agir não apenas através de possessões espetaculares, mas principalmente através da desídia, da mornidão e do desânimo que paralisa a vida de oração. O inimigo quer que você acredite que Deus está longe, que suas promessas são falsas e que o seu sofrimento não tem sentido. Padre Pio combatia essas mentiras com a verdade da cruz, mostrando que cada dor oferecida a Deus se transforma em mérito eterno e em luz para o mundo. O segredo para vencer as batalhas espirituais é nunca lutar sozinho, mas sempre acompanhado pela Virgem Maria, a quem o santo amava com uma ternura indescritível, chamando-a de minha mãezinha. Deixe o nome de um familiar que você quer que Padre Pio visite espiritualmente hoje. O livro no comentário fixado não é coincidência na sua vida. Deus colocou esse vídeo no seu caminho por um motivo. Baixe e diga: Deus me trouxe até aqui. O alerta final que Padre Pio nos deixa é o de que a vida é um breve sopro e que cada segundo conta para a eternidade que nos espera. Não desperdice seu tempo com ódios, mágoas ou buscas puramente materiais que não poderão ser levadas após o túmulo. O santo de Pietrelcina nos convida a viver com os pés na terra, mas com o coração no céu, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Agora, sinta a força dessa intercessão poderosa que se levanta em seu favor, quebrando as correntes do medo e infundindo em sua alma uma coragem nova para enfrentar todos os desafios da existência com a certeza da vitória final em Cristo Jesus. Digite EU Crayon o impossível, se você sabe que Deus pode mudar sua história. Corre no primeiro comentário e baixe o livro antes que acabe. São ensinamentos de Padre Pio que vão mudar sua forma de ver a vida. Depois volta e escreve: meus olhos foram abertos. Lembre-se da profecia de Padre Pio sobre os tempos difíceis que a humanidade enfrentaria, tempos onde a fé seria provada como ouro no fogo. Ele dizia que somente aqueles que estivessem unidos ao coração de Jesus e sob o manto de Maria permaneceriam de pé durante a grande tribulação. Esse tempo é HOG, e a urgência de uma vida sacramental séria nunca foi tão grande como agora. Busque a confissão, participe da Eucaristia com fervor e não deixe que a chama da sua esperança se apague diante das tempestades que assolam o mundo. A luz de Deus é mais forte do que qualquer escuridão, e Padre Pio é o farol que nos conduz com segurança ao porto da salvação eterna. Escreva: Deus sabe o que faz e confia mesmo sem entender. No comentário fixado tem algo que você precisa: um livro com novenas poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e declare: vou rezar com fé. Padre Pio muitas vezes lia as cartas que recebia sem nem mesmo abri-las, pois o Espírito Santo lhe revelava o conteúdo e as angústias de quem as escrevia. Ele recebia milhares de correspondências de todos os cantos da terra, e para cada uma ele dedicava um momento de intercessão, mesmo que não pudesse responder fisicamente a todas. Esse segredo de sua onisciência mística era um sinal de que Deus ouve cada clamor, cada suspiro de dor e cada pedido de socorro, mesmo que pareça que o céu está em silêncio. Nada escapa ao olhar amoroso do Pai, e a vida de Padre Pio é a prova viva de que a providência nunca abandona os seus filhos nos momentos de maior aflição. Declare o Senhor é meu pastor, para invocar a proteção divina agora. Tem um tesouro escondido no primeiro comentário, um livro que está curando corações. Baixe agora e escreva: meu coração está sendo curado. Cuidado para não cair na armadilha do orgulho, que foi o pecado que derrubou o anjo mais belo do céu e o transformou em um monstro de maldade. Padre Pio era profundamente humilde, apesar de todos os carismas e milagres que o cercavam, sempre atribuindo tudo a Deus e chamando a si mesmo de um pobre frade que reza. Ele nos ensina que o caminho para o céu é a escada da humildade, onde quanto mais nos diminuímos, mais Deus cresce em nós. A revelação da verdadeira grandeza está no serviço desinteressado e no amor que se sacrifica pelo próximo, sem buscar recompensas ou aplausos dos homens, focando apenas no sorriso de Deus. Digite o nome da pessoa que mais te feriu e diga: eu perdoo em nome de Jesus. O livro que deixei no comentário fixado está mudando destinos.
São palavras de Padre Pio que tocam a alma. Garanta o seu e declare: meu destino está nas mãos de Deus. A luta contra as tentações era uma constante na vida de Padre Pio, e ele alertava que ninguém está livre delas até o último suspiro. O demônio usa nossas fraquezas para nos derrubar, mas Deus usa nossas quedas para nos ensinar a humildade e a necessidade de sua graça. Agora, se você se sente tentado a desistir, a abandonar a sua fé ou a cair novamente em velhos pecados, olhe para a figura de Padre Pio e peça sua força. Ele enfrentou o próprio inferno e venceu pela força da cruz. Ele pode e quer te ajudar a vencer as suas batalhas diárias contra desânimo e a falta de esperança que tentam roubar a sua paz. Deixe eu confio no tempo de Deus se sabe que ele nunca atrasa. Não passa batido pelo primeiro comentário. Tem um livro ali que foi preparado com oração. Baixe e volte para dizer: recebi com gratidão. Padre Pio tinha o dom das lágrimas, chorando copiosamente durante a consagração na missa ao contemplar o mistério do amor de Deus que se faz pão pela nossa salvação. Ele via o Calvário se tornar presente sobre o altar, com os anjos prostrados em adoração e a Virgem Maria ao lado da cruz mística. Essa visão transformava sua celebração em um evento cósmico, onde o tempo parava e a eternidade tocava a terra com uma intensidade avassaladora. Ele desejava que todos nós tivéssemos ao menos uma fagulha dessa percepção espiritual, para que nunca mais participássemos da missa com indiferença ou rotina, mas com um coração transbordante de gratidão e temor sagrado. Digite Santo, Santo, Santo é o Senhor, para se unir aos coros celestiais. No comentário fixado está o livro que vai te aproximar de Padre Pio. Baixe agora enquanto ainda tem. Depois declare: Padre Pio agora caminha comigo. O perigo da falta de caridade era algo que o preocupava profundamente, pois ele sabia que sem amor, todas as orações e jejuns são vazios diante de Deus. Padre Pio fundou o hospital Casa Alívio do Sofrimento para tratar não apenas os corpos, mas também as almas dos enfermos, mostrando que a fé deve se traduzir em obras concretas de misericórdia. Ele via em cada sofredor a imagem do próprio Cristo, e tratava a todos com uma dignidade que o mundo muitas vezes nega aos mais fracos. Essa é a verdadeira revelação do Evangelho. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, especialmente quando o próximo está desfigurado pela dor ou pela pobreza. Escreva: Deus é minha força se Ele é quem te sustenta. O primeiro comentário guarda um segredo, um livro com revelações de Padre Pio que poucos tiveram acesso. Baixe e escreva: fui privilegiado por receber isso. Muitos vinham a Padre Pio pedindo previsões sobre o futuro, mas ele sempre os redirecionava para a necessidade de viver bem o presente em estado de graça. Ele dizia que o futuro pertence a Deus e que nossa única preocupação deve ser em não ofender o Senhor no dia de hoje. O alerta que ele nos dá é o de que a curiosidade sobre o amanhã muitas vezes é uma armadilha para nos tirar o foco da conversão que deve acontecer agora. Viva cada dia como se fosse o último, com a lâmpada da fé acesa e o coração pronto para o encontro definitivo com o Criador, pois o Senhor virá como um ladrão na noite, quando menos se espera. Digite Maranatha, vem Senhor Jesus, se você espera pela sua vinda. Vai no comentário fixado e garante seu livro. São orações que Padre Pio rezava na madrugada. Baixe e declare: vou orar como Padre Pio orava. Ele tinha uma conexão especial com as almas do purgatório, que frequentemente o visitavam para pedir suas orações e sacrifícios. Padre Pio afirmava que mais almas de falecidos subiam ao mosteiro do que almas de vivos, buscando o alívio de suas penas através da intercessão do santo estigmatizado. Esse segredo do mundo invisível nos lembra da importância de rezar pelos nossos entes queridos que já partiram, pois eles dependem da nossa caridade espiritual para alcançarem a visão beatífica de Deus. Nunca esqueça daqueles que te precederam na fé. Suas orações por eles são um ato de amor que ecoa por toda a eternidade e que também te beneficiará quando chegar a sua hora. Declare o crayon resser. Alerta! O que você está prestes a ouvir agora não é uma simples despedida, mas o fechamento de um portal de graças que se abriu sobre a sua vida desde o início deste vídeo. Existe um segredo que Padre Pio guardava para o final de suas direções espirituais e esse segredo está sendo revelado para você neste exato momento de urgência. Não saia daqui, pois a sua salvação e a paz da sua família podem depender da compreensão absoluta destas últimas palavras de esperança que o Santo dos Estigmas soprou através do tempo para alcançar o seu coração cansado. Padre Pio sabia que o desânimo é a arma mais perigosa do inimigo, e por isso, ele insiste que você não deve olhar para o tamanho do seu problema, mas para a grandeza de Deus que luta ao seu lado. Hoje, as correntes que prendiam seus pés começam a se quebrar porque você decidiu ouvir a voz da fé em vez da voz do medo.
Agora, a luz divina começa a dissipar as sombras que tentavam esconder o seu caminho, revelando que cada lágrima derramada foi colhida por mãos angelicais para ser transformada em pérolas de glória diante do trono do Altíssimo. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite SO Miguel Proteja Meus Filhos. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. A verdadeira vitória não é a ausência de lutas, mas a presença constante de Cristo no meio da tempestade. E Padre Pio é a prova viva de que as feridas podem se tornar fontes de milagres. Ele nos ensina que quando o mundo nos vira as costas, o céu se inclina para nos abraçar com uma ternura que nenhuma criatura humana é capaz de oferecer. Sinta agora esse abraço que cura as mágoas do passado, que remove o peso da culpa e que injeta uma nova força em suas veias para que você possa caminhar com a cabeça erguida. Compreenda que nada do que você passou foi em vão, pois Deus escreve certo mesmo quando as linhas parecem tortas aos nossos olhos limitados. Cada prova que você enfrentou foi um treinamento rigoroso para a grande bênção que está sendo preparada para ser entregue em suas mãos nas próximas horas. Esteja atento aos sinais, pois o Senhor não costuma gritar. Ele sussurra no silêncio da alma que confia e espera pacientemente pela manifestação da sua justiça divina e do seu amor infinito. Se você não quer que o mal toque sua saúde, digite SO Miguel Proteja Minha Saúde. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. A oração é a chave que abre o coração de Deus, e Padre Pio nos deixou essa chave banhada em sacrifício e amor constante pela humanidade sofredora. Ele prometeu que ficaria na porta do paraíso até que o último de seus filhos espirituais entrasse. E hoje ele está chamando o seu nome para que você faça parte dessa linhagem de vencedores. Não importa o quão longe você sinta que está, a misericórdia é um oceano sem margens que está pronto para te envolver e te levar de volta para o porto seguro da graça. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A esperança não é uma ilusão barata, mas a certeza inabalável de que o sol voltará a brilhar depois da noite mais escura e fria da sua existência. Padre Pio enfrentou as investidas diretas do demônio durante décadas, mas nunca perdeu o sorriso da alma porque sabia que o sangue de Jesus já havia garantido a derrota final de todo o mal. Portanto, erga-se agora de todo o abatimento, sacuda a poeira da derrota e prepare-se para testemunhar o que o Senhor pode fazer na vida de quem não desiste de crer. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: Recebi minha bênção. Se você não quer que o mal toque sua casa, digite SO Miguel Proteja Meu Lar. Agora, imagine Padre Pio colocando a mão sobre a sua cabeça e pronunciando aquelas palavras que acalmavam as multidões em San Giovanni Rotondo. Ele está dizendo para você não se preocupar com o amanhã, pois o amanhã pertence a Deus, e Deus é o pai mais cuidadoso que um filho poderia ter. Sua vida não é um acidente, seus sofrimentos não são aleatórios e seu futuro não está entregue ao acaso, mas está sendo esculpido pelas mãos do Criador que te amou antes mesmo da fundação do mundo. O segredo da santidade de Padre Pio era a simplicidade de se entregar como um bebê nos braços da Virgem Maria, sabendo que ela nunca desampara um filho que clama por sua proteção. Peça agora que a Mãe de Jesus passe na frente de todos os seus problemas, abrindo portas que estão trancadas e desatando os nós que impedem a sua prosperidade espiritual e material. Quando Maria intervém, o impossível se torna realidade e o vinho da alegria volta a transbordar na mesa da sua família, trazendo paz e união. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: Minha vida espiritual nunca mais será a mesma. Se você não quer que o mal toque sua mente, digite SO Miguel Proteja Meus Pensamentos. Declare: Eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: Eu recebi essa graça. Chegou o momento da nossa oração final, aquele instante sagrado onde o céu e a terra se tocam para selar as promessas que foram feitas durante este tempo de reflexão. Feche os olhos por um segundo, respire fundo e sinta a presença de Padre Pio ao seu lado, intercedendo junto ao trono da Santíssima Trindade pela sua intenção mais urgente. Não tenha medo de pedir o milagre, pois para Deus não existe escala de dificuldade.
Ele cura um câncer com a mesma facilidade com que cura um resfriado. Basta que haja fé. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, nós te agradecemos por nos ter dado Padre Pio como modelo de fé, paciência e amor ao próximo em meio às dores. Pedimos agora, por intercessão deste teu servo fiel, que derrame uma chuva de bênção sobre este teu filho e esta tua filha que assistem a este vídeo com o coração aberto. Que toda enfermidade do corpo e da alma seja expulsa agora em nome de Jesus, e que a paz que excede todo o entendimento tome conta deste lar e de cada membro desta família. Se você não quer que o mal toque seu emprego, digite São Miguel proteja meu trabalho. Tem um presente esperando por você no comentário fixado. Um livro com orações que Padre Pio rezava todos os dias. Corre lá, baixa o seu e volta aqui para dizer: Amém, eu recebi. Quebra, Senhor, todas as maldições hereditárias, todos os laços de inveja e todas as palavras de derrota que foram lançadas contra esta vida. Que o sangue precioso de Cristo seja uma barreira intransponível contra as forças das trevas, e que a luz do Espírito Santo ilumine cada decisão a ser tomada a partir de hoje. Que a abundância divina substitua a escassez, que a alegria substitua a depressão, e que o desejo de te servir cresça a cada dia mais no coração deste teu servo que agora se entrega totalmente a ti. Escreva: Eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. No primeiro comentário tem um livro que não é para qualquer um. É para quem realmente quer se aprofundar na fé. Baixe agora antes que acabe e declare: Hoje minha fé foi fortalecida. Se você não quer que o mal toque suas finanças, digite São Miguel, proteja minha vida financeira. Santo Padre Pio, tu que conheces as nossas fraquezas, ajuda-nos a carregar a nossa cruz com a mesma dignidade com que carregaste os teus estigmas por 50 anos. Não permitas que o desespero nos alcance e ensina-nos a rezar, a esperar e a não nos preocupar, conforme o teu famoso lema que trouxe luz a tantas almas perdidas. Intercede para que as graças que tanto necessitamos sejam concedidas segundo a vontade do Pai, e que saibamos agradecer por cada resposta, seja ela um sim, um não ou um espere. Eu separei um material especial no comentário fixado. Um livro com os milagres e ensinamentos de Padre Pio. Baixe o seu e volte aqui para escrever: Padre Pio, interceda por mim. Compartilhe este vídeo agora com 3 pessoas que você ama, pois a caridade de levar a palavra de Deus é a maior prova de amizade que alguém pode dar. Quando você compartilha uma mensagem de fé, você se torna um instrumento de Deus para mudar o destino de alguém que talvez estivesse à beira do abismo. Não guarde esse tesouro só para você. Deixe que a luz de Padre Pio brilhe através do seu gesto de generosidade e veja como as bênçãos retornarão multiplicadas para a sua própria vida. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Presta atenção. No primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare: Eu fui escolhido para receber isso. Se você não quer que o mal toque seu casamento, digite São Miguel, proteja minha união. Este vídeo está chegando ao fim, mas a presença de Deus em sua vida está apenas começando uma fase nova e muito mais profunda. Sinta a segurança de quem é amado por um Deus que conta cada fio de cabelo da sua cabeça e que jamais permitiria que você passasse por algo que não pudesse suportar com a sua ajuda. Vá em paz, com o coração leve e a alma renovada, sabendo que Padre Pio caminha com você, guiando seus passos e protegendo seu destino até o encontro final na Pátria Celestial. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. O comentário fixado guarda um tesouro espiritual. Um livro com orações que Padre Pio usava para combater o mal. Baixe agora e escreva: Estou protegido pela intercessão de Padre Pio. Se você não quer que o mal toque sua felicidade, digite São Miguel, proteja minha alegria. Lembre-se sempre: o sofrimento passa, mas o fruto de ter sofrido com Deus permanece para a eternidade. Não troque o seu tesouro no céu por alívios passageiros da terra, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém, amém e amém. Que a paz de Cristo e o amor de Maria te acompanhem em cada segundo do seu dia a partir de agora. Declare amém. Eu creio se confia no plano divino que está por vir. Tem algo muito especial te esperando no primeiro comentário. Um livro que vai revolucionar sua forma de rezar. Garanta o seu e volte para declarar: Minha oração agora tem poder. Se você não quer que o mal toque seu futuro, digite São Miguel, proteja meus caminhos.
Escreva Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. No comentário fixado deixei um livro que está esgotando rápido. São segredos espirituais de Padre Pio que vão abrir seus olhos. Baixe e diga, hoje eu despertei espiritualmente. Digite eu entrego, se está pronto para deixar sua vida nas mãos de Deus. Quem está levando a sério esse vídeo precisa ver o que tem no primeiro comentário. Um livro poderoso com as palavras de Padre Pio. Baixe o seu e declare, eu quero mais de Deus. Deixe Pai, eu aceito, se confia na vontade de Deus para você. Olha no comentário fixado. Tem um livro ali que está gerando testemunhos incríveis. São orações de Padre Pio para momentos difíceis. Baixe e escreva. Eu preciso dessa força. Escreva minha fé é inabalável, se nada vai te afastar de Deus. No primeiro comentário tem um presente que eu preparei com carinho. Um livro com tudo que Padre Pio ensinou sobre fé e esperança. Baixe agora e declare. Minha vida vai mudar a partir de hoje. Declare, eu não desisto, se sabe que Deus está lutando por você. Você viu o que tem no comentário fixado? Um livro completo com as orações mais poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e volte para escrever. Eu abri meu coração para Deus. Digite, eu persevero, se vai continuar confiando mesmo nas dificuldades. Não sai daqui sem antes pegar o livro que está no primeiro comentário. Ele contém mensagens que Padre Pio deixou para momentos como o seu. Baixe e declare, essa mensagem era para mim. Escreva Deus sabe o que faz, se confia mesmo sem entender. No comentário fixado tem um livro que está causando uma revolução espiritual. Milhares já baixaram. Garanta o seu e escreva, eu quero essa transformação. Deixe eu creio no impossível, se acredita que Deus faz milagres. Presta atenção no primeiro comentário. Deixei ali um livro com orações de libertação de Padre Pio. Baixe agora e declare, sou livre em nome de Jesus. Declare, meu Deus é maior, se sabe que nenhum problema é grande demais. O livro no comentário fixado não é coincidência na sua vida. Deus colocou esse vídeo no seu caminho por um motivo. Baixe e diga, Deus me trouxe até aqui. Escreva, eu não tenho medo, se confia na proteção divina. Corre no primeiro comentário e baixe o livro antes que acabe. São ensinamentos de Padre Pio que vão mudar sua forma de ver a vida. Depois volta e escreve, meus olhos foram abertos. Digite Deus está comigo, se sente a presença dele na sua vida. No comentário fixado tem algo que você precisa, um livro com novenas poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e declare, vou rezar com fé. Deixe, eu sou mais que vencedor, se acredita na vitória que vem de Deus. Tem um tesouro escondido no primeiro comentário, um livro que está curando corações. Baixe agora e escreva, meu coração está sendo curado. Escreva nada é impossível, se crê no poder de Deus. O livro que deixei no comentário fixado está mudando destinos. São palavras de Padre Pio que tocam a alma. Garanta o seu e declare, meu destino está nas mãos de Deus. Declare, eu recebo se está pronto para as bênçãos que Deus preparou. Não passa batido pelo primeiro comentário. Tem um livro ali que foi preparado com oração. Baixe e volte para dizer, recebi com gratidão. Digite, Senhor, eu creio, se sua fé está firme mesmo na tempestade. No comentário fixado está o livro que vai te aproximar de Padre Pio. Baixe agora enquanto ainda tem. Depois declare, Padre Pio agora caminha comigo. Escreva amém, assim será, se acredita que Deus vai cumprir suas promessas. O primeiro comentário guarda um segredo. Um livro com revelações de Padre Pio que poucos tiveram acesso. Baixe e escreva, fui privilegiado por receber isso. Deixe, eu confio no tempo de Deus, se sabe que ele nunca atrasa. Vai no comentário fixado e garante seu livro. São orações que Padre Pio rezava na madrugada. Baixe e declare, vou orar como Padre Pio orava. Declare, minha hora vai chegar, se crê que Deus tem algo especial para você. Tem um livro esperando por você no primeiro comentário. Ele foi feito para quem está precisando de uma palavra de Deus. Baixe e diga, eu precisava disso hoje. Escreva, eu não vou desistir, se vai continuar crendo até o fim. No comentário fixado deixei a chave para sua transformação espiritual, um livro completo de Padre Pio. Baixe agora e escreva, minha transformação começou.